E eu, mas a minha irmã, uma vez que quase fizemos o pastor apanhar, quase, gente, por pouco. Só que depois, meio que o feitiço virou contra as feiticeiras. Foi assim, na rua da casa que a gente morava, né, quando a gente era criança, com a minha mãe, enfim, da nossa família, tinha uma igreja evangélica, bem na rua mesmo, tipo, sei lá, umas 4, 5 casas depois da nossa. E eu e a minha irmã, a gente amava ir pra lá, só que era pra orar, era pra ouvir o culto, ou era pra ficar rindo das pessoas, debochando, ou então pra comer quando tinha alguma festinha lá, sabe? E a minha mãe, ela vivia avisando a gente que ia pegar a gente naquela igreja e ia comer nosso couro, porque ela sabia, sabe? O pessoal, às vezes, eles ficavam reclamando pra minha mãe, olha, suas filhas vai pra igreja, fica atrapalhando o culto, fica rindo alto, fica gritando, fica brincando. Então, a minha mãe vivia avisando e a gente não escutava. Quando foi um dia, lá tava nós duas na igreja, fazendo o quê? Debochando da cara dos outros, rindo, gritando. E aí, no meio do culto, o pastor chamou nós duas lá na frente e a gente foi. E ele continuou, sabe? Falando lá, dando sermão, de vez em quando colocava a mão na nossa cabeça e nós duas rachando o bico de rir. Nisso, uma pessoa foi lá em casa e falou pra minha mãe, falou assim, ó, o pastor tá usando as suas filhas de exemplo, né? Tá lá dando sermão e usando as suas filhas de exemplo. A minha mãe, que sempre foi uma leoa, mais do que depressa, foi ver o que estava acontecendo. Nisso, ela chegou lá na igreja e pegou essa cena, né? O pastor com a mão na nossa cabeça, dando o sermão lá e, só com a mão na nossa cabeça mesmo enquanto dava o sermão. A minha mãe quebrou o barraco dentro da igreja, falou assim pra ele que ia chamar a polícia, que ele não podia usar duas crianças de exemplo daquele jeito, que ele tava expondo a gente ao ridículo, e ele tentando explicar que não era isso, sabe? E a minha mãe falava pra ele calar a boca, e a minha mãe falava assim que por isso que não gostava daquele povo, rodou a baiana dentro daquela igreja e levou nós duas dali. E aí, quando chegou em casa, a minha mãe falou mais uma vez, ó, se eu pegar vocês duas dentro daquela igreja, o pau vai comer. E nisso a gente deu uma evitada, sabe? Só que teve um dia que ia ser a festa das crianças. E tipo assim, começaram a organizar lá, chegar balão, chegar doce, bolo. E na época, eu tinha 9 anos e a minha irmã 11. E gente, a minha irmã, tipo assim, ó, ela vai estar assistindo, ela vai saber. Não é que eu tô tirando a culpa das minhas costas. A minha irmã, ela sempre foi a cabeça. Ela sempre que, sabe, que planejava ali e eu ia igual uma bobinha. Conforme foi chegando as coisas, organizando lá, minha irmã já ficou doidinha, vamos. E eu falei pra ela que não, que a minha mãe ia bater na gente. Ela falou assim, a gente sai pra brincar na rua e fica vigiando quando a minha mãe for fazer comida. Quando a minha mãe for fazer comida, a gente corre pra igreja. Tá bom, a gente ficou vigiando e tal. Quando a minha mãe foi fazer comida, que era o tempo que ela mais demorava pra poder ficar olhando nós duas na rua, a gente, ó, correu pra igreja. No que a gente chegou lá, que o pastor viu nós duas, ele veio até nós duas e falou assim, ó, vocês duas dá licença que eu não quero a sua mãe fazendo barraca aqui. Hoje vai ser a festa das crianças e eu não quero confusão dentro da igreja, não. Só que nós duas atentadas demais, o que a gente fez? Correu em casa, meio que pra se vingar e falou assim pra minha mãe que nós duas tava brincando na rua. O pastor viu nós duas na rua, tocou nós duas igual um cachorro, falou assim que nós duas eram 2 demônios que não queria nós na frente da igreja dele. Só que detalhe, quando o pastor falou aquilo pra gente dentro da igreja, tinha uma mulher lá, que era vizinha nossa, que era muito amiga da minha mãe, muito, que a minha mãe confiava plenamente. Então, quando a gente falou isso, a minha mãe saiu igual uma galinha choca, né? Foi bater na igreja, já pronta pra fazer um barraco de novo. E aí já chegou, tipo, meio que esculachando o pastor. Só que nisso, essa mulher que tava lá falou pra minha mãe, falou assim, opa, não foi assim não. Peraí que não foi assim que aconteceu. E ela pegou e contou, né, como exatamente tinha acontecido. Gente, a minha mãe faltou arrancar a nossa orelha da cabeça lá. Fez a gente pedir desculpa pra ele. Saiu batendo nós duas da porta da igreja até chegar dentro de casa. Colocou nós duas para tomar banho, bateu na gente e depois disso, ela fazia a gente
Todas as vezes que tinha culto, só que detalhe, a gente não ia sozinho mais, ela ia com a gente. Se ela visse, pelo menos nós duas fazendo isso aqui pro lado, ó, já quase arrancava a nossa orelha de novo. Só que o castigo, gente, não parou por aí, não. Além disso tudo, do coro, da gente ter que ir, né, ficar assistindo o culto de verdade, a gente ainda teve que passar a ajudar eles na igreja. Tipo assim, organizar as coisas, lavar a igreja. E assim, enquanto para nós foi ruim, né, a gente nunca mais quis saber de caçoar a igreja, para minha mãe foi bom, porque nesse tempo ela conheceu e ela passou a gostar e ela nunca mais parou de frequentar. Mas eu vou falar, depois disso, eu e minha irmã, a gente cortava a volta daquela porta da igreja, porque, tipo assim, a gente ficou... Mas, assim, teve outras artes também, porque pensa em duas crianças. Abençoada era nós duas. Ah, a culpa era da minha irmã. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui rindo porque vocês sabem, né, gente? Quando é uma história de arte criança, eu super me identifico. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Sabe-se lá se ele não usou essas duas abençoadinhas para poder levar a mãe delas pra igreja, né? Porque, olha, o castigo foi bem feito. Levou um couro. Teve que ficar ainda assistir o culto e ainda por cima teve que ficar ajudando na igreja. Então, assim, foi bem castigado. Mas é isso, gente. Não tem como julgar, não. É lógico que o papel do pai e da mãe é orientar, é educar os filhos, mas cada criança é de um jeito e cada criança tem a sua fase. Não é que ele foi daquele jeito, que ele vai ser um adulto assim, assado. Não, é só uma fase. É igual eu sempre falo. Eu tive a minha fase, né? Terrível. Já tem outras crianças que não. O meu filho, criança, deu um tipo de trabalho. A minha filha deu outro tipo de trabalho. Assim, cabe o pai e a mãe orientar e educar, né? Mas é coisa de criança mesmo. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha pra gente crescer cada vez mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. E o meu mais novo membro da família tá aqui em cima, tá uma peladinha, gente. Ó, ela castou. Ela castou. E é isso. Beijão. Fui. Ah, gostosa. Gostosa, vovó. Gostosa.